Ó, eu tenho criado diversos vídeos aqui no YouTube sobre essa interface aqui que se chama ConfUI, né? Essa interface aqui onde você consegue integrar diversas IAs que são gratuitas, open source, para criação de imagens, criação de vídeos, efeitos sonoros e muito mais. Então nessa interface aqui, né, a gente tem esses nós, né, esses nodes, que são esses quadradinhos aqui, que dependendo da forma como você conecta, você vai executar diferentes tarefas aqui dentro do ConfUI, tá? Então nesse caso aqui, eu tô só mostrando um workflow super básico de text to image, né? Então é basicamente um workflow onde você escreve um texto para poder gerar aqui uma imagem. Mas você pode criar diversos workflows para as mais diferentes necessidades, tá? Utilizando aqui o ConfUI, se você entender da lógica aqui dos nodes, tá? E tem muita gente, né, que está começando que às vezes não consegue entender exatamente como é que funciona aqui a lógica dos nodes. Então, eu fiz esse vídeo, né? Eu tô fazendo esse vídeo aqui especificamente para isso, né? Para conseguir passar um pouquinho da lógica aqui dos nodes, beleza? Então, bom, primeiramente, né, eu vou falar um pouquinho sobre entradas e saídas dos nodes, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um node chamado Load Checkpoint, onde a gente carrega um modelo de IA que a gente quer utilizar no nosso workflow. E esse node, vocês podem ver que ele tem aqui um botãozinho de seleção, né, que a gente consegue selecionar por aqui. E a gente tem três saídas aqui, né? A gente tem a saída do model, tem a saída do clip e tem a saída aqui do VAE. Você pode reparar que as saídas, né, e as entradas, elas têm cores, né? Então, tipo, o clip sempre vai ser esse amarelo, o model sempre vai ser esse roxinho, o vermelho sempre vai ser o VAE. Então, isso daqui vai facilitar muito, né? Quando tiver um workflow muito grande, vai facilitar bastante, né, para você saber o que é cada coisa. Como eu falei, esse node aqui, ele tem três saídas, né? A gente pode utilizar as três dele ou a gente pode utilizar, sei lá, só duas ou então uma. Enfim, a gente não precisa utilizar todas as bolinhas, né, de todos os nodes aqui, tá? Então, no caso aqui do Load Checkpoint, a gente pode, por exemplo, utilizar aqui a bolinha do model e também do clip, mas a gente pode, por exemplo, utilizar um outro VAE, por exemplo. Então, eu posso puxar aqui, ó, desconecto o VAE, eu posso puxar um novo Load VAE aqui, por exemplo, tá? Load VAE, tá? Que ele vai substituir, né, o VAE aqui do checkpoint. A gente pode carregar um VAE que é um VAE separado, tá? A gente vai baixar o modelo de VAE, colocar lá na sua pasta de instalação do ConfUI para poder carregar ele aqui. Então, não necessariamente você vai precisar utilizar todas as bolinhas de todos os nodes, tá? Então, esse daqui já é o primeiro ponto, assim, que muita gente tem essa dúvida. Outra coisa, né? Esse node aqui, ele tem aqui o botãozinho de seleção. Você seleciona aqui qual que é o modelo que você quer utilizar. Mas ele também pode ser convertido como um input aqui no caso, né? Então, todos esses botões aqui, que são widgets, né? Ou então até mesmo textos e tal, você tem essas bolinhas aqui no canto, onde você consegue puxar e arrastar. E aí você consegue, né, criar basicamente uma entrada aqui nesse node. Então, agora, né, que eu puxei aqui esse string, a gente não vai utilizar aqui esse campo aqui para poder escrever o texto. A gente vai escrever o texto utilizando esse nodezinho aqui. Então, assim, não é porque a gente tem, por exemplo, aqui um widget, né, que seria um botãozinho, ou então aqui um campo de texto, que a gente não pode converter isso daqui para um input, né, para uma entrada. Então, é como se agora a gente tivesse duas bolinhas aqui de entrada. E aí você apagando isso daqui, ele já volta automaticamente aqui para texto. Tá? Antigamente tinha um botão aqui, né? Você clicava no botão direito e aí tinha um botãozinho aqui de Convert o Widget to Input, né? Que fazia basicamente a mesma coisa. Só que agora, né? Eles mudaram aqui, ficou muito mais simples. Só arrasta uma bolinha aqui no canto e, enfim, você já consegue utilizar aqui como um input, tá? Qual que seria a vantagem, né? Nesse caso aqui, por exemplo, de converter isso daqui para um input? Você pode colocar, por exemplo, esse string aqui, né? Aí você pode escrever o prompt que você quiser. Então, por exemplo, amém. E aí você poderia utilizar o mesmo prompt aqui, por exemplo, em dois workflows, tá? Então, eu vou copiar esse workflow. Vou colar aqui em cima, eu posso utilizar esse mesmo prompt aqui em cima. E aí eu mudo só por aqui, ele já vai alterar automaticamente nos dois workflows, tá? Então essa daqui seria uma vantagem de utilizar, né, um input, né, ao invés aqui de um bloco de texto. Para você adicionar um nó, né, você pode ou puxar uma bolinha, igual que eu fiz aqui, por exemplo, né? Se você puxar aqui, ele já aparece as opções dos nós que você pode criar aqui, você pode também buscar, né, nesse search aqui você pode buscar por nós e tal, que você pode utilizar. Mas se você der dois cliques aqui na tela, né, você pode fazer a busca aqui, né? Então, por exemplo, eu quero carregar aqui um load image, ó, já apareceu aqui para mim esse nó aqui, né, esse node de carregamento aqui de imagem, né? Você pode também, se você quiser, né, clicar com o botão direito, eu não gosto muito, mas com o botão direito aparece essa opçãozinha aqui de Add Node, né? E aí você pode clicar aqui e aí você vai filtrando aqui e procurando o nó que você quer. Eu não gosto muito porque, assim, depois que você instala muitos nodes, né, vai começar a ficar um monte de coisa aqui para você encontrar o nó que você quer, vai ser bem difícil, né? Como eu falei para vocês, né, você pode instalar nodes, né? Então, todos os nós que aparecem aqui com essa raposinha em cima são nós que são nativos, né? Então, quando você instala o ConfUI, já vem aí com esses nós todos, ó. Então, todos esses daqui desse workflow são nativos porque tem essa raposinha aqui em cima, a gente consegue ver, né? Inclusive, para você visualizar, né, essa raposinha, você pode vir aqui nas configurações e você pode buscar aqui por Node Source Bad Mode, tá? E aí você coloca aqui em Show All, tá? No seu caso, provavelmente vai estar em None. Mas então, tem nós que são nativos, como esses daqui, por exemplo, mas tem nós que você vai instalar que são, assim, da comunidade, então, que a comunidade criou. Então, a interface aqui, ela é open source, né? Então, código aberto, né? Basicamente, qualquer pessoa pode criar aqui nós
nós para que a gente possa utilizar aqui dentro do ConfUI. E aí você pode baixar nós, né, e packs aí de outras pessoas. Então você pode vir aqui no Manager, vir aqui em Custom Nodes Manager e você pode baixar aqui diversos nós, né? Na verdade aqui são os packs, né? Onde cada pack vai ter uma porrada de nós, tá? Então, por exemplo, tem esse pack aqui, ó, do ConfUI ControlNet AUX, né? Se eu voltar aqui, que ele já está instalado, né, no caso. Se eu voltar aqui, der 2 cliques e vir aqui na parte de filtro e vir aqui em Source, por exemplo, e pesquisar aqui, ó, ControlNet AUX Edge, tá? A gente consegue ver todos os nós que tem dentro daquele pack. Então, isso daqui é um filtro legal aí, caso você esteja procurando aí um nó, de repente não sabe o nome dele, mas sabe que está em um pack específico, você consegue fazer esse filtro aí que facilita bastante, tá bom? Então, como eu falei, vocês podem, né, fazer a instalação aí de nós, né, de packs aqui, utilizando, né, o Custom Nodes Manager aqui, ele facilita bastante aí a parte da instalação, tá bom? Isso é muito legal, né, você instalar nós que são da comunidade, é muito legal porque nem todos os nós que você precisar vai vir nativamente aqui no ConfUI, eu diria que a maioria não vai vir nativamente, tá? Você vai ter que instalar mesmo da comunidade, e nativamente você vai ter, assim, os nós mais básicos, né, tipo esse daqui, por exemplo. Se quiser criar um workflow aqui de text to image, você consegue, mas se quiser criar um workflow mais complexo, né, de, sei lá, criação de personagem, por exemplo, você vai precisar de nós que não são, né, nativos, que você vai, né, precisar baixar, que são da comunidade. E até assim, nós que são meio que simples, eles não vêm aqui, tá? Então, por exemplo, um nó que seria o Video Combine, por exemplo, tá? Esse nó aqui, ele é muito comum, assim, a gente utiliza em, sei lá, 90% dos casos em workflows de criação de vídeo, né? Ele basicamente, ele pega imagens, né? Você pode importar diversas imagens e ele forma um vídeo aqui com essas imagens. Então, tipo, esse nó aqui, ele é um nó que ele é super simples, mas ele não é nativo ainda, né? Infelizmente, eles não tornaram esse nó nativo. Então, você precisa ir lá no Custom Nodes Manager e fazer a instalação, né, do nó. Então, caso você, por exemplo, tá vendo um tutorial na internet, você tá vendo que o cara tá utilizando um nó que você não conhece, dá uma olhadinha aqui em cima, se ele tiver habilitado aquela configuração, você consegue saber, né, de qual pack que é. É só você buscar esse nome aqui, ó, ConfUI Video Helper Switch, aqui dentro do Custom Nodes Manager, né, e fazer a instalação aqui, reiniciar, né, vai aparecer um botãozinho para reiniciar, e aí quando você voltar aí, né, reiniciar o ConfUI, ele já vai estar instalado, você já vai conseguir utilizar o nó tranquilamente, tá? Qual que é o nó inicial aí de um workflow, né? Isso daí vai variar. Então, por exemplo, a gente tá no workflow aqui, deixa eu até apagar essa parte de cima para não confundir, né? A gente tá aqui no workflow que ele é text to image, né? Então, qual que seria o input aqui, né? Qual que seria o que a gente vai fornecer para IA para poder gerar uma imagem, né? A gente vai fornecer texto. Então, qual que seria o input? O texto aqui. Então, a gente sabe que a gente vai precisar necessariamente de um node aqui para poder fazer o carregamento do texto, tá? E a gente vai precisar também, né, fazer o carregamento aqui da IA. Então, aqui no caso, né, o nó inicial desse workflow seria aqui o carregamento da IA e também aí o carregamento do texto. Mas não necessariamente que você vai precisar fazer isso daqui em todos os workflows, tá? Não necessariamente que você vai precisar carregar uma IA aqui, não necessariamente que você vai precisar utilizar um texto. Você vai utilizar diferentes nodes dependendo daquilo que você está precisando. Então, por exemplo, né, tem gente que às vezes me pergunta, cara, como é que eu faço aqui um upscale numa imagem, tá? Vamos pegar aqui, ó. Primeira coisa que você vai precisar é carregar a imagem. Então, muito sugestivo o nome desse node, né? É só você buscar por load image, você consegue fazer o carregamento da imagem, tá? Aí, beleza, eu quero fazer o upscale, né? Eu vou puxar aqui a linha da imagem, que é exatamente isso que eu quero puxar a imagem, né, em si. E eu posso buscar aqui, né, por upscale. E se você buscar por upscale, para mim tá aparecendo vários aqui, ó, várias opções, né? Mas para você vai aparecer só do Conficore, que são os nativos, né? Que são os da raposinha. Aí quero fazer um upscale aqui. A gente tem 3 opções de upscale. Tem esse daqui, ó, upscale image, onde você tem que colocar aqui qual que é o tamanho da imagem para você poder fazer o upscale. Esse daqui é upscale image using model, né? Que você vai carregar um modelo de IA aqui para poder fazer upscale. E esse upscale image by, né? Que basicamente você coloca aqui um fator, né, de multiplicação. E aí a gente vai aumentar a imagem, né, baseado nesse fator de multiplicação. Então, tipo, quero aumentar por 2 vezes. Só colocar scale by 2, tá? Então, vou utilizar esse daqui como exemplo, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, e eu vou pedir para ele aumentar em 2 vezes aqui a minha imagem. E aí eu vou puxar aqui, ó, essa imagem, né? Se eu só carregar isso daqui, acho que ele nem vai exportar nada, ele nem vai carregar, ó. Vai falar que tá faltando coisa e tal. Então eu vou precisar, obviamente, pegar aqui e colocar um save image, caso eu queira salvar já na minha pasta do ConfUI, ou um preview image, né? Caso eu queira só visualizar aqui. Então, quero visualizar, coloquei aqui o preview image. Se eu der um run agora, ó, ele vai carregar a imagem, vai fazer um upscale e vai, né, exportar aqui para mim, né? Na verdade, vai só mostrar aqui para mim nesse preview image. Como vocês podem ver, o tamanho tá exatamente 2 vezes maior aqui. Quero salvar? Botão direito, save image, né? Ou então quero copiar, copy image aqui. Então, como eu falei, né, dependendo do workflow que você quer, você vai colocar diferentes inputs, você vai utilizar diferentes nodes aqui para poder fazer a tarefa que você quer. Quero fazer aqui um upscale que é um pouquinho mais avançado. Vou puxar aqui, ó. Search, Upscale, Image Using Model, tá? Então, eu vou utilizar esse daqui. Como é que funciona isso? Deixa eu apagar esse aqui, ó. Como é que funciona esse
nodezinho aqui. Deixa eu tirar aqui. Ele vai carregar aqui, obviamente, a imagem, né? Vai carregar também o Upscale Model, que eu posso já puxar aqui, ó, tá? Upscale Model. E ele vai exportar para mim aqui, né, a imagem. Ah, Upscale Model. O que que é um Upscale Model? É um modelo de Upscale, né? Então, basicamente, a gente tem vários modelos de Upscale que a gente pode utilizar. Se a gente vier aqui no Manager, vier aqui no Model Manager, a gente pode vir aqui e filtrar, né, por exemplo, por Upscale. E aí tem uma porrada de modelo aqui de Upscale que a gente pode baixar aqui, tá? Então, vou puxar esse daqui, por exemplo, RealWisgan X2. Vou pedir aqui para instalar. Então, da mesma forma que a gente tem nodes aqui que a gente pode instalar dentro do Manager, a gente tem também modelos, tá? Para modelos, eu acho legal você instalar, por exemplo, um modelo de Upscale, como aqui no caso. Enfim, alguns modelos assim mais simples, mais básicos e tal. Mas assim, se você quiser, por exemplo, para checkpoints, né, para modelos de IA que são treinados e tal, aí eu não recomendo tão fortemente que você faça a instalação aqui pelo Manager, tá? Porque aqui você não vai ter tantos modelos quanto você tem lá pelo CVTI, por exemplo, tá? Então, tipo, aqui no CVTI a gente tem vários modelos que a gente pode fazer a instalação, né? Tem muito mais modelos aqui do que lá dentro do Model Manager, tá? Não vou entrar tanto aqui nessa questão, né, de fato, de checkpoints e tal, porque não é bem o foco aqui dessa aula, tá bom? Mas já fiz aqui a instalação, né? Eu já pedi aqui para instalar aqui o modelo de Upscale, né? Ele tá terminando aqui. Terminou, vou só dar um refresh aqui. Se a gente voltar agora, ó, provavelmente a gente já tem aqui o modelinho do RealWisgan, né? Que foi o que eu acabei de instalar aqui, tá? Vou até fechar esse log. E aí eu posso pedir aqui para rodar, né? Só clicar no Run aqui embaixo, né? Esse Run aqui, esse botãozinho, ele pode ser colocado em qualquer local, tá? Pode ser em cima, você pode deixar ele flutuante, né? Enfim, então se tiver procurando ele aí, enfim, você tem que dar uma buscada aí para você encontrar esse botão, tá? E bom, já fizemos aqui o Upscale, tá? A vantagem de você fazer um Upscale com o Model, né? Utilizando esse sisteminha aqui, é que você vai conseguir dar um pouco mais de qualidade aí na sua imagem, tá? Ele modifica um pouquinho aí a sua imagem, tá? Então aquele Upscale que eu fiz com vocês, né? De Upscale Image By, ele vai só aumentar sem modificar nada na imagem, tá? No caso aqui, ele modifica, ele dá um pouquinho mais de detalhamento, tá? Esse daqui não é, assim, o melhor método de Upscale, tá? Eu tenho até um vídeo aqui no canal onde eu falo um pouquinho sobre o Upscale, que para mim é o melhor workflow de Upscale que existe, mas daqui é mais um exemplo, né, para mostrar para vocês, assim, a questão dos nodes em si, para vocês entenderem um pouquinho a lógica, tá? Outra dúvida, né, que a galera às vezes tem, cara, por que que esse node aqui não conecta nesse? Porque cada node, né, então, por exemplo, eu quero conectar aqui o Upscale Model no Preview Image, não dá, né? Por quê? Porque cada node, ele pede uma entrada diferente, então, nesse nodezinho aqui do Preview Image, ele só aceita imagem mesmo. Então, a única coisa que você vai poder conectar nele é uma linha de imagem, beleza? Qualquer coisa que você tente conectar nele aqui não vai funcionar, né? Ele só vai funcionar realmente com a linha de imagem aqui no caso, tá? E aí, enfim, tem vários nodes aí que vão pedir coisas diferentes e tal. É só você olhar a bolinha e olhar o nome aqui do lado. Vamos voltar agora no workflow ali de Text Image, só para mostrar uma coisa para vocês. Então, tô aqui novamente nele, né? Por que que eu preciso de tantos nodes aqui para poder gerar uma imagem simples, né? Porque cada node aqui vai fazer uma coisa diferente aqui nesse workflow, tá? Então, tipo, o node aqui de Load Checkpoint, ele só vai carregar o modelo. Ele não vai fazer mais nada, tá? Ele não vai carregar as informações aqui de prompt que a gente colocar, não vai carregar a informação de sampler, de scheduler, enfim. Ele não vai pegar nada, ele só vai realmente carregar aqui o checkpoint. E cada nodezinho, ele só vai ter uma função. Então, é como se fosse tipo um relógio, tá? E aí a gente precisa de todas as engrenagens para que esse relógio funcione corretamente, né? Se tiver faltando uma coisinha, ele não vai funcionar mesmo, é normal. Uma última coisa que eu vou falar para vocês aqui é sobre quando você importa aqui um workflow, tá? Então, workflows são basicamente, né, isso daqui. Então, isso daqui é um workflow. E aí, cada workflow vai ter, enfim, uma cara diferente, vão ter nodes diferentes e tal, vão ter conexões diferentes, enfim. E você pode salvar, né, esses workflows aqui. Então, você pode vir aqui em Workflow, Export, e aí você consegue salvar aqui um arquivinho, que no caso aqui é um arquivinho JSON, né? Então, a gente tem vários arquivinhos aqui no caso, né? Eu tenho uma pasta aqui onde tenho, né, todos os workflows. Se você quiser ter acesso aí, vou deixar o convite para você entrar no Confluent Pro, aí você tem acesso a todos esses workflows que eu tenho aqui. E bom, uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte: caso você pegue um workflow, por exemplo, que você arrasta aqui para interface, e aí ele aparece, né, esse monte de erro aqui, tem muita gente que se assusta, né, com isso daqui. Pode ficar tranquilo, isso daqui é totalmente normal, tá? Então, esse errinho aqui, ele apareceu nessa última atualização aqui do ConfUI, mas basicamente ele fala que tá faltando, né, às vezes tá faltando o link, às vezes tá faltando o node em si, enfim, isso daqui você pode fechar. E basicamente, quando aparece isso daqui, o que você precisa fazer é basicamente fechar aqui essa janela. Tem muita gente que abre aqui o Manager por aqui, tá? Não recomendo, porque esse daqui é uma nova janela que ela tá bugando, enfim,
não tá funcionando legal, então eu não recomendo que você clique naquele botão, tá? Então o que eu recomendo é você fechar essa janela, você vem aqui no Manager e vem aqui em Install Missing Custom Nodes, né? E aí todos os nodes que estiverem faltando é só você instalar aqui, tá bom? Às vezes não aparece aqui direto, né? Se você estiver no Channel Default, aí você pode trocar aqui para Dev, vir aqui em Install Missing Custom Nodes e instalar, né? Se tiver faltando mais algum outro node aqui, tá bom? Outro pack, no caso. Então, assim, aquela ali é uma janela que ela é, tipo, assim, ela assusta 99% da galera que começa no ConfUI, tá? Mas é uma coisa super simples, né? Como eu falei para vocês, o ConfUI ele vem pelado, né? Digamos assim, ele vem com alguns nodes que são nativos e dependendo da sua necessidade, você vai aí instalando os packs e os nodes aí para você poder utilizar os workflows, tá bom? Então aqui no caso seria só, tipo, clicar em install, vai carregar tudo certinho. Quando terminar, vai pedir para você reiniciar o ConfUI e aí quando reiniciar, você já vai ter tudo aí bonitinho instalado para você poder rodar esse workflow, né? Especificamente que você rodou aqui, tá? Mais uma coisa que eu vou falar aqui, né? Que é um bônus, né? Eu falei para vocês, né? Das conexões e tal, então você precisar ligar uma coisa na outra e tal. Uma coisa que você pode fazer é utilizar nodes como esses daqui, por exemplo, ó, set e get nodes, né? Para que serve aqui esse nodezinho, né? Eu vou mostrar lá no nosso workflow básico para ficar um pouquinho mais simples. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Beleza. Então, ao invés de eu fazer dessa forma aqui a conexão, o que eu posso fazer é utilizar aquele nodezinho do set node e do get node aqui, tá? Para poder fazer essas conexões para mim, para ficar um pouquinho mais visualmente agradável, digamos assim, tá? Então, esse workflow que eu tenho aqui, essas conexões aqui, eu posso substituir elas por isso daqui, ó. Eu posso, por exemplo, setar aqui o meu modelo como sendo esse aqui. Eu coloco aqui o nome que eu quero, então, model. Aí eu posso desconectar essa linha daqui e eu posso utilizar esse nodinho do get para puxar o model e conectar onde eu quero. Ele vai funcionar exatamente da mesma forma. Então, é a mesma coisa, só que de uma forma um pouquinho mais organizada, tá? Então, vai ter muitos workflows que você vai ver na internet que vai ter esse set aqui e esse get, tá? Esses nodezinhos aqui, eles vêm inclusive no pack que é o KJ Nodes. Você vem aqui em Custom Nodes Manager, busca aqui por KJ Nodes, tá? Não tá aparecendo porque tô no modo dev. Deixa eu voltar aqui, ó. KJ Nodes, tá? Então, aqui, só você pedir para instalar, né, reiniciar o ConfUI e tal, ele já vai instalar para você. E aí com esses nodezinhos você consegue, né, fazer aí a conexão dessa forma aqui que ela fica mais simples, tá? Tem uma outra forma também de você esconder linhas, que é utilizando o node do Anything Everywhere, tá? Que é esse nodezinho aqui. E aí você tem de uma bolinha, tem de 3 bolinhas. Para que serve isso aqui? Ele serve basicamente para você conectar, ó. Deixa eu até tirar o set e o get. No caso, tá faltando aqui a conexão, né? Eu posso simplesmente conectar aqui o model aqui e ele já consegue entender, ó. Tá vendo que a bolinha ela tá acesa aqui? Isso significa que ele já tá entendendo, né? Que esse modelo tá vindo daqui e tá indo aqui para o K-Sampler, beleza? Então, isso daqui é uma outra forma, né, de organização e tal. Você pode, inclusive, alterar aqui o nome, caso você queira, né? Então, você pode colocar aqui, por exemplo, model. E aí, basicamente, dessa forma funciona, né? Então, ele tá puxando aqui o model para cá, se você quiser, né? Se você selecionar ele, você consegue, inclusive, ver para onde é que tá indo, tá? E tem uma outra coisa, que é agora a última coisa mesmo que eu quero mostrar nesse vídeo para vocês, que é o reroute, né? Isso daqui, ó, essa conexão aqui do model, por exemplo, ela é a mesma coisa do que eu utilizar aqui um reroute, tá? Puxar para cá e puxar para cá, né? Então é exatamente a mesma coisa, tá? Só que isso daqui ele serve só para você organizar, é só para ficar um pouco melhor assim visualmente, tá? Então é para isso que serve aqui o reroute, é só para você organizar, para ficar um pouquinho mais visual. Tem gente que às vezes acha que isso daqui tem uma função, não tem, é só visual mesmo, tá? Se você apagar, o workflow vai continuar funcionando perfeitamente, beleza? Então assim, esse daqui foi um vídeo assim para tirar um pouco mais das dúvidas, né, que a galera tem sobre nodes, né, de forma mais clara, né? Falar um pouquinho sobre as linhas e tal. Mas se você quiser ter acesso, né, a aulas que são mais avançadas aqui sobre o ConfUI, né, onde eu explico cada configuraçãozinha, mostro workflows que são mais avançados aqui, como por exemplo esse daqui, onde a gente consegue criar, né, uma pessoa aí super realista. Quiser ter acesso também aos meus workflows, né, então você vai ter acesso aí a essa pasta, onde eu tenho uma porrada de workflows que fazem, né, diversas coisas diferentes aí. Então a gente tem workflow aqui para a criação, né, de personagens, como mostrei para vocês, estilização de vídeos, estilização de imagens, criar vídeo a partir de imagem, criar vídeo a partir de texto, criação de treinamento de inteligência artificial, né? Tanto aí para Flux quanto para Stable Diffusion, quanto também para Hunyuan, né? Que é uma IA de vídeo. Então a gente tem treinamento também para IA de vídeo. Então se você quiser ter acesso a tudo isso daqui, né? E muito mais, porque eu vou estar sempre atualizando, né? Todas as semanas eu trago aulas novas. Se você quiser ter acesso a tudo isso daqui, vou deixar aqui embaixo o link para você poder entrar no ConfUI Pro utilizando o cupom ConfUI 2025, beleza? Então bom, para esse vídeo é basicamente isso. Espero que tenha gostado, tenha sido útil para você e até a próxima.